Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre o outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Perdi meu ente querido. E agora? Segue com a gente, porque em apenas 5 minutos vamos descobrir. A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE. Olá amigos, eu sou o Murilo Brito e tem algumas pessoas aqui de várias partes do Brasil para te dizer que a vida continua. O que fazer diante da perda do nosso ente querido? Calma, recordemos Emmanuel que nos diz que quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas do teu pranto inconformado lhes fustigam a alma como chuva de fel. Realmente, Murilo, a oração é uma fonte viva. Você sabe o que significa a morte na visão da doutrina espírita? Regina, a morte é apenas o processo pelo qual o espírito se desliga do corpo que perdeu a vitalidade e não lhe pode mais servir para sua manifestação no mundo terreno. Realmente, Sebastião, o espírito não morre quando o corpo morre. Aliás, não depende dele para existir antes de encarnar neste mundo. Então, o espírito já existia e vai continuar existindo mesmo depois da morte do corpo físico. Murilo, e tem mais. Desligado do corpo que morreu, o espírito continuará a viver em condições diferentes de manifestação, em outro plano de atividades, o mundo espiritual. Seria sua pátria de origem, né, Sebastião? Languno, diga aí para nós como lidar com a morte de uma criança ou de um jovem que mal entrou na adolescência. A dor pela perda de um filho é intensa, mas lembra aqui a atitude de Amaro, personagem do livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Diante do filho de 1 ano, desenganado pelo médico, ele diz: Jesus, compadeça-te de nossas fraquezas, dá-nos força para lidar com a morte. Sei que nossos filhos não nos pertencem, mas como dói restituí-los quando a vontade do Pai os reclama de volta. Se é teu desígnio que o nosso filho parta, receba-o em teus braços de amor e luz e concede-nos a coragem de suportar a saudade e a dor. Que belo exemplo de compreensão, não é, Languno? Agora, observe uma coisa. Nesse caso, o Amaro chora, mas é um choro que demonstra gratidão, submissão aos desígnios superiores, sem revolta ou desespero. Mas nunca é demais lembrar a frase do livro As Mães do Chico Xavier, que só existe algo mais marcante que perder um filho: descobrir que ele continua vivo. Murilo, e descobrir que o filho continua vivo é algo muito consolador. E temos que entender, conforme nos diz o Richard Simonetti, lá no livro Quem Tem Medo da Morte, não há lugar para o acaso na existência humana. E aqueles que se debruçam sobre o esquife de uma criança ou de um ente muito amado compreenderão um dia que a separação de hoje faz parte de um programa de maturação espiritual e que o reencontro ocorrerá naturalmente. É verdade, Regina. E Emmanuel nos lembra no livro Religião dos Espíritos que os chamados mortos são apenas ausentes. Eles pensam, lutam, sentem e choram. E que num futuro mais próximo que imaginamos, respiraremos entre eles. Isto é, nos reencontraremos, porque a morte não separa aqueles que se amam. Isso mesmo, Languno. E nós sabemos, não é, o quanto dolorida é a separação de um ente querido, que parte, que desencarna. Mas como fazer, Regina, para superar a dor dessa separação? E nós vamos novamente usar Emmanuel para responder sobre isso, Murilo. Ele nos diz
Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios as afeições inesquecíveis te acompanham os passos. Não ouvides que além da morte continua vivendo e lutando aquele espírito amado que partiu. Muito bom. Se ficou interessado nesse assunto, se liga nessa dica. Olá! Quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Vem aí a Concafras 2023, Encontro Espírita Teórico-Prático de 18 a 21 de fevereiro de 2023, que acontecerá em Alta Floresta, no Mato Grosso, Araguaína, em Tocantins, Belo Horizonte, Minas Gerais, Londrina, no Paraná, Macapá, Amapá, e Urandi, na Bahia. Escolha a cidade mais perto de você e participe. Inscrições e informações no site www.concafras.com. Aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. Chico Xavier. Bem, pessoal, o nosso programa chegou ao fim, mas fique atento porque retornaremos em breve com um novo episódio do A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE, apoio Rádio Mundial de Espiritismo. Valeu, pessoal, até mais! Tchau, pessoal, até a próxima! Até mais, pessoal. Aqui é Sebastião de Goiânia. Foi bom estar com vocês. Grande abraço, muita paz. A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE.